Olá, sejam bem-vindos, nobres alunas e alunos. Hoje nós vamos tratar dos tipos e larguras de linhas utilizadas no desenho técnico, certo? Então, o desenho técnico é basicamente composto por traços e fundos, ou seja, é um produto obtido através do tracejado de linhas num fundo que a gente vai determinar que, no caso, é o papel. Esse fundo é um fundo homogêneo e esses traços vão formar arestas e linhas de contorno aparentes. Então, nós vamos trabalhar com a possibilidade de variar a largura, o tipo de traço e a cor das linhas. A largura, a gente vai já ver que pode ser a largura grossa, fina, os tipos de traço pontilhado, tracejado, traço e ponto, traço e traço, aí traço e dois pontos, varia muito. Quando a gente fala na largura, as linhas têm sua largura classificada em duas grandes famílias. Linhas largas correspondem às arestas ou linhas de contorno aparentes reais, e linhas estreitas corresponde a representação convencionais, tais como eixo, achuras, linhas de cota, etc. A questão que a gente não pode esquecer, a relação entre uma linha grossa e uma linha fina deve ser, uma linha estreita, deve ser de 2. O ideal é que seja 2. Por exemplo, eu usar uma lapiseira com grafite 0,5 para a linha estreita, eu vou usar uma lapiseira com grafite 1 milímetro ou 0,9. Por quê? Porque essa relação ideal é que seja 2, mas até 0,7 é aceitável. Então, a largura, as larguras variam de acordo com o tipo de desenho, a escala que a gente vai trabalhar, densidade e distância do leitor até o desenho. E a relação tem que se manter uma razão de 2, como eu já disse, né? Por exemplo, se eu tiver uma linha de 0,13 milímetros, é ideal que a linha grossa seja de 0,25 milímetros. Se eu tenho uma linha de 0,18, a grossa 0,35. Uma linha de 0,5 para estreita, a grossa de 1 milímetro. Para a linha de 0,7, um grafite 0,7, o ideal é que eu tenha o outro 1,4 milímetros. Se eu tenho o fino como 1, a grossa 2, e assim por diante. Isso é o ideal. Como eu já sugeri anteriormente, nós vamos trabalhar com duas lapiseiras, a 0,5 e a 0,9. 0,9 milímetros já dá suficientemente para atender às exigências dessa disciplina. Porque a gente, na realidade, vai dar a noção de como é feito o desenho técnico. Deve-se manter a mesma largura nas diversas vistas no desenho, ou seja, a gente vai ter, vocês vão visualizar mais na frente, que vamos ter necessidade, às vezes, de fazer uma, duas, até 3 vistas. E as vistas, para cada aresta, a sua característica vai ter que ser mantida nas outras também, a mesma intensidade e espessura. A gente vai trocar a largura quando trocar a escala do desenho. Então, faz também sentido eu trocar a espessura da linha se eu trocar a escala do desenho. O espaçamento mínimo entre linhas, ou seja, a questão da diferença de uma para outra, aproximadamente 2 vezes a linha grossa em relação à linha estreita. Nunca deve ser menor do que 0,7
essa relação. Aqui nós temos os exemplos de tipos de linhas. Por exemplo, nós vamos ter a linha contínua, larga. Para que vai servir? A gente vai olhar aqui, ó, contornos visíveis, arestas visíveis. Então, aqui temos a aplicação do tipo da linha, a denominação da linha e o tipo dela. A linha contínua estreita, aquela contínua larga, contínua estreita. Onde eu vou utilizar? Em linhas de interseção imaginárias, linhas, isso daqui é a linha tracejada, a gente vai ver, linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamadas, que é quando a gente tem uma observação, puxa do desenho, uma chamada, uma informação. Achuras também vai ser linhas estreitas, contornos de seções rebatidas e na própria vista, linhas de centro curtas. Então, todas essas aplicações serão realizadas com linhas estreitas. Se eu pegar uma linha contínua estreita à mão livre, propositalmente ela vai fazer essa não ficar reta. É o quê? Esse daqui vai ser utilizado em limites de vistas ou cortes parciais ou interrompidas se o limite não coincidir com a linha traço e ponto da figura. Eu posso ter esse daqui como se fosse um ataque cardíaco aqui. A linha estreita zigue-zague, parece aqueles cardiograma, eletrocardiograma, que vai fazendo esse zigue-zague aqui. Ela é utilizada para confeccionar desenhos de máquinas. Então, desenhos de máquinas, quando a gente vai fazer um corte do desenho de máquina, por exemplo, tem um parafuso, um barramento muito grande, a gente corta, desenha uma parte, faz essa linha em zigue-zague e depois a outra parte. Em vez de eu fazer uma barra de 10 metros, eu boto só uma representação. Quer dizer que ela é bem mais extensa. Tracejado largos. Os tracejados largos, está aqui, ó, é 1 e é 2. Contornos não visíveis, arestas não visíveis. Tracejado estreito, contornos não visíveis e arestas não visíveis. A mesma coisa, praticamente. Traço e ponto, ó. Traço, ponto, traço, ponto. São utilizados principalmente em linhas de centro, linhas de simetria e trajetórias, mas a principal utilização são linhas de centro. Traço e ponto estreita. Esse traço e ponto estreita são extremidades, nas extremidades e nas mudanças de direção. Então, ela está larga e nas extremidades e mudança de direção ela tem de espessuras diferentes. Planos de corte. Geralmente, isso daqui é utilizado em planta baixa. Quando a gente quer fazer uma informação, transmitir uma informação de um quarto, de uma casa, de um detalhe da casa, utiliza isso. Traço e ponto largos. Indicação das linhas ou superfícies com indicação especial. Traço, 2 pontos. Estreita. Contornos de peças adjacentes, posições limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes de conformação, detalhes situados antes do plano de corte. Então, isso daqui, a pessoa, o técnico, vai consultar na hora de utilizar. Ele vai ter os tipos de linhas e as aplicações onde eu vou utilizá-las. Não é preciso a gente decorar. A gente tem que entender e saber onde é que vai procurar essas informações. Carimbo
selo ou legenda. Qualquer um desses três terminologias são utilizados para identificar as informações de um desenho técnico. Ela tem que ter algumas informações mínimas. Então, ela vai ter que designar principalmente a informação sobre a firma. No nosso caso, IFRN, Senat. Então, a gente vai ter que estar lá indicando o nome do projetista ou do responsável que sobre o desenho. Tem que estar presente na legenda. Local, data e assinatura. Então, na legenda, eu tenho que ter essas três informações presentes. Nome e localização do projeto. Conteúdo do desenho pode ser colocado também. A escala é fundamental, tem que ter obrigatoriamente a escala. Número do desenho, o que é isso? Às vezes o desenho é muito grande e eu preciso de 2, 3 pranchas, 4 pranchas. Tem desenho até com 10 pranchas. Então, eu tenho que, se eu tiver essa possibilidade, essa necessidade de fazer vários desenhos, várias pranchas, cada uma vai ter que ser identificada com seu número da prancha, 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem que estar no canto inferior direito da legenda. Designação da revisão, ou seja, se esse desenho for feito uma revisão nele, tem que estar lá a indicação. Indicação do método de projeção, se for o caso de perspectiva. Unidade utilizada no desenho é fundamental. Eu não posso entregar um desenho com a legenda sem conter a unidade utilizada, a escala, nome do projetista, local, data e assinatura, projetista ou desenhista responsável, designação da firma. Esses que estão em negritos aqui são indispensáveis. O local recomendado será o lado inferior direito, colado nas margens, destacando as informações de maior relevância. Então, se imaginarmos que aqui é a folha A4, quando a gente fizer as margens, ele vai ficar aqui, ó, no canto inferior direito. Esse é o local. Por quê? Porque a gente já viu também que tem a dobradura, a dobragem das folhas. Quando eu dobro as folhas, essa parte aqui é a que vai ficar na frente quando eu acabar de dobrar. A gente já tem um vídeo aí que vocês já devem ter assistido, e se lembrar que aqui tem que ter no máximo 185 milímetros a dimensão dessa legenda. E se encontrar aqui, porque na hora que eu acabar de dobrar a folha, ela vai estar na frente com todas as informações. O número da prancha deve ser posicionado também na parte inferior direita. Então, como eu estava dizendo, está aqui, ó, o número da prancha. Se eu precisar fazer alguma revisão no desenho, a gente chama isso de tábua, marca de revisão ou tábua de revisão. A tábua de revisão é utilizada para registrar ocorrências, correções, alterações, acréscimos feitos no desenho. E ela tem que estar com o número do lugar onde a correção foi feita, assunto da revisão, assinatura do responsável, data da revisão. Professor, não estou entendendo. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem uma caldeira e ela, depois de uns anos de utilização, precisou fazer uma manutenção. E nessa manutenção foi trocada umas 2 ou 3 peças. Então, a hora que eu faço a troca dessa peça, eu tenho que chegar lá e mudar o desenho, colocando que, a partir daquela data, naquela data foi substituída por essa peça aqui. Aí numera a peça, porque no desenho vai estar lá o número. Então, essa informação tem que constar, na hora principalmente de uma manutenção, que a gente vai fazer a alteração do desenho.
A tábua de revisão é posicionada sobre a legenda. Então, do jeito que está a legenda na parte inferior do lado direito do nosso desenho, a gente vai colocando a tábua de revisão de baixo para cima. E ela vai possuir mais ou menos esse formato, ó. Designação, número, descrição, verificação e data. Então, eu coloco, a legenda está aqui embaixo, e logo acima estará a tábua de revisão. O texto vai estar aqui, e aqui, ó, eu vou escrever essas informações, acabei de escrever, passo a linha. Preciso da próxima alteração, vou aqui acima. Então, ela vai de 1 subindo até quanto houver na folha. Cor das linhas. As cores são pouco usadas no desenho técnico básico, que a gente vai utilizar apenas grafite, né? A gente vai mudar a espessura do grafite. A gente pode mudar 3 a espessura, mas no nosso caso a gente vai utilizar 2 espessuras, já vai ser o suficiente. Já no AutoCAD, que é o próximo assunto de vocês, a próxima disciplina, aí sim, a gente vai utilizar muito a questão da espessura, principalmente das cores da linha, né? Em vez de trabalhar com espessura, principalmente a gente trabalha com as cores, mudando as cores da linha para identificar. Por exemplo, parede é de uma cor, porta de outro, janela de vidro é de outro, móveis de outro, teto de outro, telhado de outro. Então, a gente vai identificando essas cores. As linhas têm geralmente a largura substituída por cores antes da impressão. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu vou imprimir, essas cores vai facilitar a identificação do executor, do engenheiro ou do pedreiro que vai executar, no caso de uma construção civil. Adotar cores diferentes para larguras diferentes. Isso é geralmente o que acontece. Geralmente, os desenhistas adotam uma grade de cores fortes, linhas largas, e fracas, linhas estreitas. A gente também, no AutoCAD, tem como alterar a espessura da linha. Pode alterar a espessura da linha e a cor da linha, mas principalmente a cor facilita muito na hora do projeto. Não há regra, padronização de como se utiliza essas cores. Nunca esquecer que podemos encontrar linhas de cores diferentes com a mesma largura. Então, isso daí também não tem problema. Podemos usar larguras diferentes também para valorizar e ou ressaltar detalhes do desenho ou para dar a impressão de que aquelas linhas estão mais afastadas do observador, ou seja, segundo plano. A linha que está no primeiro plano seria mais grossa e a do segundo plano mais fina. Isso só no desenho técnico, né? No AutoCAD a gente utiliza já o 3D. Aqui, ó, a gente dá para perceber que foi colocado uma dimensão, uma cor diferente aqui para identificar o seguinte, ó. Imagine eu estando aqui olhando para essa peça. O que é que vai acontecer? Eu vou enxergar essas arestas aqui, ó, antes dessa. E se eu estiver olhando de cá, a minha vista vai ser essa, rebatida vai ser essa daqui. O que é que vai acontecer? Como essas arestas vêm na frente, elas vão ter a espessura maior. Vamos supor, a gente vai adotar aquele 0,9 nessa linha. E essas linhas aqui que estão, ó, essas 3 arestas, vão ser mais finas, a 0,5. Então, eu tenho noção, olhando para essa vista, só em olhar para essa vista, que essas arestas vêm antes dessas aqui, indicando a profundidade nessa vista. Achuras. Achuras, espécie de pintura que serve para salientar a parte onde a peça efetivamente foi cortada. Ou seja, eu tenho uma peça e eu quero saber de que material é feita essa peça.
ou quero informar de que material é essa peça. Eu dou um corte e indico a achura daquele material. Se é de aço, se é de bronze, se é concreto, se é... Aí eu vou indicar através da achura. Acrescenta informações sobre o tipo de material constituinte da peça. Então, existem as achuras especiais. Existe a classificação das achuras em genéricas e específicas. As genéricas são compostas de linhas estreitas, ou seja, eu vou fazer essa achura sem me preocupar com o tipo de material, só generalizando, dizendo, olha, aqui é um corte, e eu vou fazer traços de 45 graus, inclinado de 45 graus, com os traços, em relação aos traços principais da peça. Então, aqui nós temos, ó, aqui eu estou dizendo qual o tipo de material, mas estou dizendo que se eu cortar, fizer esse corte AA, eu vou ter a visualização de quê? Dessa peça que vai ter os furos, que são esses furos aqui, ó, a linha de centro aqui passando. E se eu olhar de cima, eu vou ter essa visão aqui. Então, a forma como é? Eu vou colocar o esquadro de 45 graus para deslizar sobre a minha régua e vou fazer os traços a mais ou menos a mesma distância, só para indicar que é um corte. Não vou me preocupar com outro padrão. Por quê? Porque é uma achura genérica. Já, se eu for trabalhar a achura específica, representa os materiais constituintes de cada peça que está sendo cortada. Então, aí já vai ter uma norma que vai trabalhar essas achuras. São utilizadas principalmente em representações onde se tem mais de um tipo de material sendo utilizado ao mesmo tempo e desde que a escala do desenho permita sua adequada visualização. Então, nós vamos ter como a achura informar o tipo de material que eu vou ter nessas peças. Por exemplo, numa bomba d'água. Na bomba d'água eu vou ter ferro fundido, bronze, latão, tecnil, aço. Então, quando eu vou identificando essas peças, eu vou dando o corte e vou indicando através da achura o seu tipo de material. Ó, desenho do ferro fundido está aqui. O aço ó, é desse jeito aqui. O latão, o bronze e o cobre é essa indicação aqui. Já se eu for trabalhar na construção civil, aqui já vai ser ó, tijolos e refratários, mármore, alvenaria e tijolos, madeira, pedra bruta. Aqui já é o isolamento sonoro. Então, cada achura vai dar a informação de tipo de material, sem descartar que na minha legenda eu vou ter lá uma tabela em cima dela dizendo esses materiais também. Magnésio e alumínio. E aí a gente tem alguns exemplos de possíveis achuras que a gente vai utilizar. O que a gente tinha para essa aula era isso. Até breve e um abraço.